Bolo de pistache, delicioso e fácil. Olha só, a maravilha. Quer saber a receita? Então, vem comigo. Para uma receita leve, vamos utilizar apenas um ovo, tá? Ele vai ficar bem perfeito nessa receita. Vamos utilizar também 165 ml de água natural, suco de um limão, aproximadamente 15 ml. É um limão desse tamanho, tá? Fica bem fácil da gente encontrar esse perfil de limão. Vamos utilizar também o nosso trigo, 160 gramas de farinha de trigo comum, tá? Você encontra em qualquer mercado. Vamos utilizar também açúcar, 120 gramas. Aqui eu estou usando refinado, mas também pode ser o cristal. E o protagonista, o pistache. Vamos utilizar aqui 40 gramas de pistache já torrado, tá? Nossa super medidor, uma pitada de sal, aproximadamente 2 gramas, só para intensificar o sabor ali da nossa receita. Vamos utilizar também o nosso fermento, tá? Aqui são 10 gramas de fermento em pó tradicional. E o nosso óleo de girassol, 30 ml. O óleo de girassol ele é perfeito porque ele dá leveza e não fica aquele gosto de óleo na sua massa. Então vamos começar com o nosso ovo. Vamos no bowl. Você vai mexer com o fouet sem nenhum problema, acrescentando ali aos poucos o nosso açúcar, tá? E você vai mexer até alcançar o ponto já de estar todo dissolvido, tanto o açúcar quanto também está ali infusionado o nosso ovo. Vamos acrescentar o nosso óleo, os 30 ml, tá? Ele é bem fininho, bem cristalino, e vamos mexer também da mesma forma. Vamos incorporando então tudo que é líquido. E aí, conforme a gente vai movimentando, a gente vai incorporando ar, bolhas, tá? O nosso suco de limão também. E continuamos mexendo, vamos acrescentar também a nossa água. E aí ele começa já a incorporar. A gente vai começar a ver a textura ali, essas bolinhas que o mexer do fouet ali vai acrescentando. Não precisa de batedeira e nem de liquidificador, tá? Essa é a dica. Vamos acrescentar o nosso pistache, já moidinho, torradinho. E se você puder dar uma torradinha nele, ele vai intensificar bastante o sabor e também o aroma, tá? Então aí você acrescenta ele e aos poucos também a nossa farinha de trigo. Eu já havia peneirado. Nessa fase final a gente acrescenta a farinha e o sal. Já incorpora tudo e a gente vai mexendo. Parece que está rápido, pessoal, mas está bem suave, tá? A gente não precisa ativar o glúten para virar uma massa de pão, mas sim uma massa de bolo. E aí a gente vai mexendo aproximadamente 2 minutinhos. Vai ficar uma massa muito suave, muito lisinha, tá? E aí por final a gente acrescenta o nosso fermento em pó. A gente vai ver aqui, ó, como que a massa ficou bonita. Essa é a textura da massa, seguindo essa receita que eu estou passando para vocês aqui. Eu sei que vocês vão amar também. Acrescentamos então o nosso fermento em pó e mais um detalhe aqui, pessoal, que eu tenho que trazer para vocês. Você pode colocar um corante se você quiser. Nessa receita eu não coloquei, mas em algumas receitas que eu já vi as pessoas colocam um corante ali, eu acho que perde, dá um pouquinho de características, mas é pessoal, tá? Na nossa forma gelada, já untada, a gente vai colocar a nossa massa. Lembrando que nessa receita todos os ingredientes estão em temperatura natural. A única coisa que está gelado aqui é somente a forma. E você vai entender que, como nos outros vídeos eu já expliquei, quando a gente identifica o ponto exato da massa sem precisar furar, é quando ela já está solta todo o bolo da nossa forma, que é o que a gente vai ver nessa receita aqui também. Então, aqui pessoal, a gente já transferiu a nossa massa para a nossa forma gelada e vamos levar então para o forno. Dependendo do seu forno, tá? Ele vai aproximadamente de 40 a 50 minutos a uma temperatura de 160 graus. E esse é o ponto da massa, tá? Fica uma massa muito aromática e por dentro, então, olha só que bonito. Ficou perfeito, sem dúvida. A gente consegue ver os pontinhos, a massa desenvolveu muito bem. Mas essa daqui eu vou colocar um recheio. E se você quer a dica, essa receita desse recheio, é só você deixar nos seus comentários aqui, eu quero. E eu vou te ensinar essa receita que eu achei muito prático, tá? Muito prática, muito versátil e fica um sabor maravilhoso. Esse recheio aqui, tanto o recheio quanto a cobertura, também é de pistache. Mas ele ficou, assim, muito bom.
E aqui é a hora que a gente começa a brincar, né? Porque fazer bolo e confeitar bolo é uma diversão, é uma alegria. Bom, eu me sinto assim toda vez que eu faço um bolo. E você, o que que você acha, o que que você sente quando você está fazendo o seu bolo? Deixa aqui no comentário que a gente vai te responder também. Eu tenho certeza que vai, às vezes a pergunta é a dúvida de muitas pessoas, né? Qual é o sentimento na hora de fazer um bolo? O meu é de alegria, eu me desligo do mundo e consigo fazer aquilo que eu gosto muito, tá? Que é cozinha, principalmente bolo. Aqui, pessoal, eu tô colocando uma camada bem generosa de recheio, porque ele vai ficar muito bom, como a gente viu no comecinho do vídeo. Vamos colocar a outra parte aqui e vamos então colocar o restante daquele recheio. E aí ele vai ser uma cobertura, tá? Então, tanto no comecinho, que é no meio, quanto na parte de cima do bolo, é o mesmo recheio, a gente só vai distribuir certinho. Vou te contar que ficou com um sabor, um aroma, que esse bolo aqui não durou muito, tá? Como todos os bolos que a gente traz aqui para vocês. E se você gosta das nossas receitas, se você tem alguma dica, deixa aqui no comentário também qual é o bolo que você gosta. E dependendo do bolo que você gosta, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Deixa nos comentários também da onde você viu o nosso vídeo, qual que é a sua cidade, o seu estado, e você pode ter certeza que eu vou responder todo mundo que colocar lá nos comentários, tá, pessoal? Sobre o nosso canal e das nossas receitas. Se tiver alguma dica, ou se quiser alguma dica também, pode deixar nos comentários que eu vou respondendo todo mundo, tá? Aqui agora, pessoal, é o truque. Eu separei 30 gramas de pistache torradinho, dei uma torradinha a mais e passei ele no mixer para ele ficar mais fininho também e esparramar por cima, tá? E eu vou te dizer, ele tava morno ainda, ficou com um aroma cada vez mais intenso, bem pistache mesmo, sabe? Um aroma assim de castanha, de nozes, ficou maravilhoso. E se você já gostou, salva, curte, comenta, compartilha. E quando você fizer essa receita, fala para mim lá nos comentários o que você achou. Olha só, pessoal, o resultado é esse. Então já sabe, gostou da receita? Ela é maravilhosa, saborosa, salva, faz e depois me fala o que você achou. Eu fiz esse bolo aqui pensando em todos vocês que estão me seguindo e os que estão chegando agora, tá bom? Um abraço!